Assinala-se este ano os 50 anos da Constituição da República Portuguesa, Exato. um marco fundamental na nossa democracia e da organização da sociedade. Nem sempre é evidente de que forma a Constituição enquadra o setor social e o papel das instituições mutualistas. Neste contexto, procuramos compreender melhor onde se encontram estas referências e o que é que significam na prática. Exatamente, este ano, ao fazermos os 50 anos da Constituição da República Portuguesa, foi de facto a primeira Constituição em democracia, após 48 anos de ditadura, talvez é mesmo importante realçar esse aspecto marcante que esta Constituição tem. Mas se calhar primeiro dizer que ela foi feita por uma Assembleia Constituinte que resultou das primeiras eleições livres neste nosso país, após 25 de abril de 74, e que foram exatamente a 25 de abril de 1975. E não sei se sabes, mas foi um ato eleitoral muito participado, foi o mais participado de toda a nossa história democrática. Teve 91,6% de eleitores manifestarem o seu direito de voto. Foi, de facto, uma festa da democracia. Essa Assembleia Constituinte, que era composta por 250 deputados, trabalhou durante sensivelmente mais de 10 meses para conseguir chegar a bom porto. Recordo, na altura, o Presidente da Assembleia da República, era o professor Henrique Barros, dizer que iríamos ver, pela sua longevidade, realmente qual seria a importância da Constituição da República Portuguesa, nessa Constituição, na sociedade. Julgo que os 50 anos podem demonstrá-lo. E já agora também dizer que esta Constituição foi aprovada por uma esmagadora maioria de deputados. Só houve 16 em 250 que votaram contra, na altura, os 16 deputados do CDS. Todos os restantes partidos, aquilo que hoje em dia é o PSD, na altura o PPD, o PS e todos os outros partidos, votaram favoravelmente a Constituição da República Portuguesa, que foi votada, portanto aprovada pela Assembleia Constituinte e promulgada de imediato pelo Presidente da República, passou a vigorar logo a partir daí, e que na verdade consagra também um bom bocado aquilo que foram as transformações sociais no pós-25 de Abril, e falamos dos direitos que os cidadãos passaram a ter, não apenas os direitos, liberdades e garantias, os direitos individuais, mas também outro tipo de direitos que estão consignados na Constituição. Estamos a falar do direito à saúde, falamos do direito à educação, à cultura, na própria organização económica da sociedade, que vamos já ver a seguir, e, portanto, é uma Constituição com um vasto leque de artigos que permitem realmente estruturar, como muito bem foi dito no início, a nossa sociedade, dentro dos valores democráticos e numa perspectiva também de uma sociedade mais solidária. E a Constituição está aqui, um exemplar da Constituição. Portanto, quando falamos da Constituição Portuguesa, já tínhamos dito que nem sempre temos muita noção de onde se enquadra o setor social. Sendo assim, em que parte da Constituição é que encontramos essa referência e o que é que ela nos diz exatamente? Exato. O setor social precisa de reconhecimento, quer social, obviamente, das pessoas em geral, mas também através de normas jurídicas e, portanto, neste caso, estar consagrado na principal lei do país, que é a sua Constituição, é absolutamente determinante e representa efetivamente um grande reconhecimento naquilo que pode ser, por isso, a sua atuação. Eu lembro, então, é o artigo 82, em que fala dos setores de propriedade dos meios de produção e que diz, então, que é garantida a coexistência de 3 setores de propriedade dos meios de produção, sendo que um deles é o setor público, que é constituído pelos meios de produção cuja propriedade e gestão pertencem ao Estado ou outras entidades públicas, o setor privado, que é constituído pelos meios de produção cuja propriedade ou gestão pertence a pessoas singulares ou coletivas privadas, sem prejuízo do disposto no número seguinte. E o número seguinte é o que nos interessa,
que é o ponto 4 do artigo 82, e que diz o setor cooperativo e social, e que diz mais à frente, compreende especificamente os meios de produção possuídos e geridos por cooperativas, em obediência aos princípios cooperativos, sem prejuízo das especificidades estabelecidas na lei para as cooperativas com participação pública, justificadas pela sua especial natureza. Mas diz também na linha B que digamos, compõem este setor cooperativo e social os meios de produção comunitários possuídos e geridos por comunidades locais. E ainda os meios de produção objeto da exploração coletiva por trabalhadores. Portanto, estamos a falar das alíneas A, B e C. Dentro desse enquadramento, há alguma referência mais direta ao papel das instituições como mutualistas? Também há. Parece quase uma pergunta a pedido, não é? Também há, que é a linha D, que diz os meios de produção possuídos e geridos por pessoas coletivas sem caráter lucrativo, que tenham como principal objetivo a solidariedade social, designadamente entidades de natureza mutualista. Portanto, o artigo 82 da Constituição. Vale a pena referir, porque estamos a falar também daquilo que é o reconhecimento legal, se quisermos, institucional até, não apenas das mutualidades, mas de todas as organizações que compõem este setor social, e que referi que em 2013 foi aprovada a Lei de Bases da Economia Social, como de alguma forma se passou a chamar, e que tem um conjunto de aspectos interessantes, nomeadamente definir com rigor o que são as entidades de economia social, e nomeadamente, além das cooperativas, são também as mutualidades, as IPSS, embora as mutualidades também tenham estatuto de PSS, também tenham esse estatuto. Falamos também das fundações, das coletividades de cultura, desporto e recreio. Falamos, inclusive, também de entidades que tenham que ver até com o desenvolvimento regional, e eu julgo que basicamente são estas, e que já são umas dezenas de milhares de instituições. Julgo que faltou referir as misericórdias, que também fazem parte da economia social, embora também sujeitas ao direito canónico por pertencerem à Igreja Católica, como é sabido. E, portanto, esta Lei de Base da Economia Social determinou com clareza quais são as instituições, portanto, as várias famílias, se quisermos, da economia social, mas também definiu quais são as regras para que elas, de facto, possam ser encaradas e consideradas neste universo. Foi uma lei das pouquíssimas, uma lei de bases, portanto, uma lei de nível superior, digamos que está logo a seguir à Constituição, e foi aprovada por unanimidade na Assembleia da República, em 2013. E esta lei também define bem as características da economia social, que de facto, em contraponto com a outra economia dita de mercado, é uma economia que põe à frente, tem como objetivo servir as pessoas, portanto, resolver os problemas concretos dos cidadãos, em oposição à outra economia, que tem como fito a reprodução de capital. Portanto, enquanto esta economia de mercado tem, até por quase sua obrigação para ser atrativa para os seus investidores, que maximizar o lucro, portanto, este é o objetivo principal. A economia social, pelo contrário, tem este objetivo, como já referi, que é o de resolver os problemas das pessoas, mas também é uma economia. E o que podia estar aqui em cima da mesa era, mas então, e as entidades de economia social podem produzir riqueza? Vão competir com a economia de mercado? E esta é uma questão que naturalmente ainda não está totalmente resolvida, mas que, segundo o texto constitucional, efetivamente podem. E, portanto, ao produzir riqueza, significa também que vão criar, vão ter resultados, no caso das cooperativas até são chamados excedentes, e que vão permitir que esses resultados que se conseguem obter vão ajudar, naturalmente, a financiar um conjunto de atividades que as instituições perseguem. Mas, de per si, as instituições da economia social têm direito a estar a exercer as atividades sem restrições, as atividades que
que fazem parte da economia no seu geral. Por isso se chama a economia social. E não tem apenas uma função, digamos, supletiva ou subsidiária do Estado, como conhecemos muitas vezes com as IPSS, nos lares, nas creches, digamos que quase que a substituir o Estado dentro das suas funções constitucionais, quase como ramos do Estado. Não, a economia social não tem que ser isto. Pode ser também, mas pode também, se assim o entender, ter todas as atividades que entenda, desde que cumpra, obviamente, aquilo que são os enquadramentos legais de cada uma dessas atividades. Há também quem diga que este modelo, com vários setores a coexistir, não é, está protegido na própria Constituição. Onde é que isto está previsto e o que é que significa na prática? Essa é uma questão muito importante, porque, na verdade, os nossos deputados constituintes em 1976 acharam que, na verdade, era o ganho para a sociedade desta economia social era de tal forma evidente que não podia ser removido da Constituição. O que é que eu quero dizer com isto? A Constituição já teve 7 revisões, desde 1976 até agora, nestes 50 anos, e destas revisões que têm que ser feitas, vou-me socorrer aqui desta Constituição, deste exemplar da Constituição, estamos a falar do artigo 288, e que refere em concreto que a Constituição pode ser revista, aquilo que se queira, mas exceto, não é? Com exceção daquilo que são chamados limites materiais da revisão. Ou seja, a Constituição precisa, para ser revista, requer uma maioria qualificada, não é? E essa maioria qualificada é de 2/3, é o artigo 286. Precisam, portanto, juntar 2/3 de votos, não é? De deputados, para aprovar o novo texto constitucional, mas há matérias em que, por muito que queiram, nem que tivessem a unanimidade, a Assembleia da República não podia alterar. E um deles, efetivamente, é a economia social. Eu vou dizer em concreto, aqui o artigo G, o artigo a linha G deste artigo 288, e que diz limites materiais. Portanto, as leis de revisão constitucional terão de respeitar G, a existência de planos económicos no âmbito de uma economia mista, e antes disso, na F, a coexistência do setor público, do setor privado e do setor cooperativo e social de propriedade dos meios de produção. Portanto, o setor cooperativo e social, o setor social, aqui na linha F, é uma das restrições que os deputados têm quando quiserem rever a Constituição. Posso dizer que isto tem um grau de importância de tal forma relevante que, por exemplo, também neste mesmo artigo estão a independência nacional e a unidade do Estado. Não é? Estão também a forma republicana de governo. Portanto, se os seus deputados entenderem que o país devia passar a ter um regime diferente, nomeadamente uma monarquia, não pode, a não ser que façam uma Constituição absolutamente nova, façam um plebiscito, não é? À população, e aí é aquilo que é chamado normalmente um golpe de Estado constitucional. Não havendo este golpe de Estado, no quadro e no regime atual, não pode efetivamente passar a uma monarquia, como falei da independência, a separação das igrejas do Estado, os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, os direitos dos trabalhadores, das comissões, dos trabalhadores e das associações sindicais também não podem ser retirados da Constituição, a coexistência dos setores da economia que já referi. Também vale a pena ver isto, o sufrágio universal, direto, secreto e periódico na designação dos titulares eletivos dos órgãos de soberania. Portanto, não podem, obviamente, suspender eleições, nada do género, das regiões autónomas, do poder local, etc. Da mesma forma, e especificamente, agora para não estar também a prolongar muito, mas, por exemplo, a autonomia das autarquias locais também faz parte dos limites à revisão constitucional. Portanto, assim como das regiões autónomas. Por isso, o artigo 288 expressamente diz que os seus deputados, mesmo que queiram, mesmo que quisessem, vamos admitir que também não o quererão, não podem ou não poderiam nunca retirar esta emergência e esta formalização da existência da economia social. Por isso a importância da Constituição da República Portuguesa,
e julgo eu também a importância de assinalarmos com a devida vénia, com a devida amplificação, se quisermos, os 50 anos, portanto o meio século da nossa Constituição.